Boa noite, todo mundo, como estão? Ouvir bem? Desculpem, desculpem, professor. Pensamos que assim vão ouvir e ver melhor do que se estivesse lá sentado com o pé para cima. Tá? Bem, ninguém falou nada. Então, acho que não. A pergunta está no sorriso. Sim, não, tá bom. Tá bom. Então, eu estou perfeito. Está me ouvindo? Não. O som está ruim? Está melhor? Agora? Melhor? Sim, que é melhor ou pior? Pior, muito bem. Então vamos começar de novo. Boa noite. Agora sim. Então, desculpem que estamos desse modo, mas pensamos que ia ser melhor transmitir do que estar sentado lá, como da outra vez, que estava vendo alguns de vocês só. E alguns só me viam. Sim, aparentemente vão me ver e ouvir melhor, mesmo com o PEMA. Bom? Então eu pergunto, tá bom? Ninguém diz nada? Agora sim. Muito bem. Então vamos lá. Estávamos falando sobre Abraão, certo? E a primeira história que nos contam de Abraão era que ele quer sair da casa de seu pai, da terra de sua pátria, e um lugar que não conhecia, certo? E aí, dizíamos de brincadeira que essa era a primeira aliança. Vinculamos isso com o fato de que, teoricamente, o caminho a Israel, algumas vezes, como uma coisa muito nacional, muito particular. Mas, embora o fundamento era Lech Lecha, falamos, Lech Lecha, vá em direção a você, eu aprendi. Ouvindo? Não estão ouvindo? Às vezes ouve, às vezes não funciona. Voltou? Bom, então, lembrando, da última vez, vemos o Abraham, primeiro hebreu, que é mandado para ir a Israel, a terra de Canaã, na época, e esse caminho é visto como ir na direção dele mesmo, certo? Isso se chama Lech Lecha, porque assim aparece na Torá. Uma ida a si próprio. E aí veio o primeiro aprendizado de viagens que nos levaram a nós mesmos. A segunda questão era que, embora essa viagem parecia ser uma viagem muito introspectiva, e todo o vínculo com a terra de Israel muitas vezes visto como algo final, muito particular, apesar de vemos que o final da história era que ele devia se tornar uma bênção para todas as famílias da terra. Lembram disso? Isso falamos. Mas era uma bênção que era uma imposição.
Não era ir e dizer aos outros, vocês estão errados, eu tenho a verdade, eu sou meu, nada disso. Isso não seria judaísmo, porque o judaísmo não é proselitista. Não acredita que os outros estão errados, precisam ir pelo único caminho que é o próprio. A ideia é que Abraão queria fazer a sua própria jornada e se tornar bênção em si mesmo. Se isso servir para os outros, ótimo. Era questão dos outros pegar ou não. Por isso era e então será uma bênção. Alguns diziam que o caminho a não se torna bênção para os outros quando a pessoa sabe cuidar. A pessoa sabe ver os outros e se preocupar com o outro. Então acaba sendo bênção também para si. Lembram? Eu falei que me surpreendeu que essa era a reação da maioria de vocês. Eu perguntei o que significa ser bênção para o outro. Não, o que significa ser bênção? Muitos de vocês disseram cuidar dos outros, olhar para os outros. Isso é ser bênção. Isso é interessante. Sei que muitos de vocês falaram isso porque, geralmente, no mundo pós-moderno, uma pessoa se vê bênção quando se vê boa. Não necessariamente boa para outros, boa para si. Mas todos vocês falaram que ser bênção é algo bom para os outros. E é isso justamente o espírito da primeira aparição de Abraão e desta ida a si próprio em direção à terra de Israel. Bom, até lá chegamos na última aula, certo? Muito bem. Então agora vamos um pouquinho mais. Este é o ponto do universalismo e do particularismo que também falamos bastante na aula passada. Certo? Na aula passada explicamos que, embora o universalismo muitas vezes parece uma palavra positiva, tem suas dificuldades quando o universalismo significa que eu tenho um valor universal, ou seja, todo mundo deveria ter o mesmo. E posso me tornar uma pessoa pouco tolerante, pouco plural. Pretender ter um valor universal, uma verdade universal, um princípio universal, pode ser o princípio de uma ditadura, um pensamento totalitário. Já o particularismo nunca vai pretender que todo mundo pense o mesmo ou adote o mesmo. O perigo do particularismo é se ver como exclusivista, como excludente, como elitista, mas nunca terá o perigo de impor aos outros. Certo? Lembram disso? Lembro. Essas coisas foram colocadas em discussão a questão do muito bem. O assunto interessante de Abraão é o desafio. Sabe que vai ter a destruição de Sodoma. Alguém lembra da história? Não era? Tá muito ruim. Não tá legal. É porque você está em movimento, então se você puder falar um pouquinho mais pausado, eu acho que ajuda. Ok. Então, estava dizendo agora está melhor? Estava dizendo que a segunda história famosa de Abraão, e muitas outras, é a história de Sodoma. Sodoma e Gomorra. Abraão é avisado que vai ser destruída a cidade de Sodoma. Alguém lembra dessa história? Não, eu sei, terminou isso. Agora já estamos na cidade. Vamos continuar fazendo. O demais vai ligar.
Rabino, Esperem que encontrei uns fones aqui. Rabino, está me ouvindo? Porque com isso vai melhor. Rubem? Alô? Oi, está ouvindo? Agora estão me ouvindo melhor? Não na aula passada, mas anteriormente você comentou que a história de Sodoma, o Abraão andou em direção a Deus e disse, você vai matar todos eles, e se tiverem 50 justos, e daí ele disse, aí eu salvo, e ele deu mais um passo para frente, e se tiverem 45, aí eu salvo, se tiverem 40, também salvo. Acho que ele foi andando em direção de Deus até chegar em 1. É essa história que eu conheço que você contou. Até chegar em 10. 10? Isso. Até 10 parou a negociação. Parou a negociação. É essa Muito história bem, que você muito bem contou aqui. lembrado, muito bem lembrado. Essa foi a história. Fico contente que associou ela com a forma em que eu contei ela aí. Muito bem. Exatamente essa foi a história. Abraão lutou pela justiça na cidade de Sodoma, sem saber se havia lá 10 justos, 30 justos ou nenhum justo. Só um detalhe da própria história e depois vamos analisar um pouco o que aconteceu aí. Abraão propõe que se tiver 50 justos, Deus falou o quê? Que salvaria a quem? Os 50 ou a toda a cidade? A toda a cidade. Essa é a questão. Essa é a questão. Se Abraão desafiou Deus, dizendo, e se tiver 50 justos, vai castigá-los pelos pecadores? E a resposta de Deus na narrativa foi, não, não só que não vou castigá-los, sino que vou salvar todo mundo por eles. Vou fazer uma injustiça oposta. Esse é um detalhe. E outro detalhe interessante é a forma da negociação. Esta é uma brincadeira divertida. Na forma da negociação, Abraão diz, bom, se fossem só 45, vai matar todo mundo só por 5. Né? Então, essa é uma técnica que se usa no comércio, aliás. Né? Não é? Estão os comerciantes rindo, né? Obrigado. Boa sorte, Eusam. Obrigado. Não se preocupe. Tudo bem. Bom, acho que vamos ter agora uma pequena pausa, porque eu vou ter que entrar no elevador para chegar na minha casa e aí vamos continuar muito bem. Vou deixar com vocês um desafio. Pensem, só um segundinho. Deixo aqui um desafio com vocês. Aqui a motorista é muito simpática e espera um minuto. E vão pensando. Como é que Abraão pode dizer a Deus, o juiz de toda a terra, porque essa é a ameaça. Deus te livre e te guarde, Deus, de fazer uma injustiça, de matar os justos com os pecadores. Será que o juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Isso que Abraão disse a Deus. Agora a pergunta é como é possível que um humano possa dizer uma coisa assim ao divino, num texto religioso como é a Bíblia? Primeira pergunta. E segunda pergunta. Poderia parecer Deus está dizendo o que você sabe de justiça? E o que você sabe de Deus? Eu sou Deus e eu sei o que faço. Não se meta comigo. Não poderia ter dito isso Deus? Você é humano e você não entende? Pense nisso, já voltamos. Tá bom? Entenderam a pergunta? Já voltamos. Um minutinho.
Minuto.
Alô? Agora nos ouvimos bem? Temos bem? Ótimo. Muito bem. Alguém já pensou no desafio? Como é então? Alguém tem alguma resposta? Como é possível que Abraão vem e diz o juiz de toda a terra não vai fazer justiça? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? O juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Halila lecha. Ameaça a Deus. Deus te livre e te guarde, Deus, de fazer uma injustiça, de matar, que seja o destino do justo o mesmo que o do pecador. E que seja o destino do justo igual que o do pecador. E aí é quando Deus vai recuando. Depois de que Abraão disse isso, como é possível que um texto religioso coloque uma situação dessas? Como é possível que Deus não apareça dizendo, peraí, momento, quem você é para dizer qual é a justiça? Talvez a justiça divina é outra. Quem é você, carne e osso, para dizer o que é correto para Deus fazer? Não? Não deveria acontecer isso? O que acham? Quem quiser falar, levantar a mão. Tem aqui 1, 2, 3. Ok, vamos de trás para frente. Aí atrás, que levantou a mão? Eu não vejo o rosto. Muito bem. Se aproxime do microfone, por favor. Lembre a plateia seu nome. Vamos. Diga. Meu nome é Maristela. Eu acho que Deus deve ter rido bastante, né? Justamente de falar assim, mas eu acho que ele falou que era isso mesmo que ele esperava, entendeu? Que alguém fizesse essa intervenção pelas outras pessoas. Eu acho que essa era a expectativa dele. É como você provoca seu filho para ele te dar uma resposta que você espera. Bravo. Bravo. Muito, muito boa resposta. Tem vários comentaristas ousados na época da Mishnah e do Talmud que buscam nas entrelinhas como é que o próprio Deus coloca isso desse modo para que Abraão reaja. Em Midrashim, que dizem que Deus sorriu e aplaudiu. E falou, muito bem, Abraão, você fez exatamente o que esperava de você. Foi uma provocação e deu certo. Você passou a prova. Os sinais que eles acham para isso é o fato de que Deus, de que o texto vai e vem, né? Deus manda os anjos e diz, momento, vamos avisar Abraão. Ou seja, vamos ver o que ele faz. E se supõe que Deus sabia que não tinha lá nem 50, nem 40, nem 30, nem 10. Então, por que deixou tudo isso andar? Bom, justamente para que Abraão possa passar por essa prova e se encontrar com esses desafios. Muito boa essa leitura, parabéns. Outras respostas por aí? Tinha aqui outras duas pessoas. Você já desistiu? Não, você aqui atrás. Você. Mas se é o mesmo, não precisa. Ok. É que eu vi você assentindo. Talvez você concordou com a ideia anterior. Eu concordei com a ideia dela e, na minha opinião, eu acho que Deus ele faz isso não só nessas ocasiões, mas o tempo inteiro. Uma vez você comentou com a gente que Deus nos provoca o tempo todo. Então, muito bom. Ok. Ou seja, a vida como prova.
Isso, para A crescimento vida como uma espiritual. grande prova. Para crescimento espiritual. Ok, legal, legal, é verdade. Eu trouxe isso algumas vezes. Inclusive a ideia de oferecer oferendas, sacrifícios, é verdade. Aí foi que falamos que talvez a oferenda é uma prova também, a ver o que fazemos nós com os bens que nos são dados. Porque é óbvio que Deus não precisaria de nada. Então, o que significa dar a Deus uma oferenda? Acho que daí também tiraram essa ideia, né? É possível, porque eu senti que aí estava uma aplicação de algo que já falamos no passado, muito bem feito. Bom, e a última era sua, Daniel, né? Por favor. Eram 3 mãos levantadas. Na verdade, não é nenhuma pode levantar resposta. o microfone, pode levantar o microfone. Esse microfone tem a altura de alguns, Posso não de tirar todos. aqui? Opa, obrigado. Opa! Eu ia só fazer um comentário que eu acho um pouco estranho essa pergunta que você fez, porque se a gente considerar que esse texto é antiquíssimo e ele é base para, sei lá, mais de 50% da população do mundo que segue alguma religião abraâmica, é estranho que a gente é estranho a gente estranhar Abraão desafiando Deus. Não sei se Por entende. quê? Como explique isso de novo? Por que seria Porque estranho a gente estranhar? se todo mundo tivesse mais, se as 50 e tantos por cento da população do mundo que segue alguma religião inspirada na história de Abraão, se essas pessoas, nós, tivéssemos realmente um contato mais próximo com esse texto, talvez a gente não estranhasse isso, porque é um, enfim, texto que está aí há milhares de anos. E eu só acho curioso, sim, a gente estranha isso hoje em dia, talvez por leituras mais simplificadas que a gente tem contato quando é criança, a gente aprende histórias menos complexas, talvez, que tendem a trazer uma imagem de Deus como aquele que é, ao mesmo tempo, aqueles 3 vértices do triângulo, onipotente, onisciente e todo bom. Acho que a gente aprende, de alguma maneira, a tomar isso como dado e não refletir muito a partir dos textos em si. Então, não é uma resposta, mas é um uma reflexão. É um incômodo com a sua pergunta, porque eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer é justamente a contrária dessa. Ou seja, não é estranho que as pessoas achem estranho Abraão desafiar a Deus? Ou seja, Daniel, me corrija se entendi bem o que você está dizendo. Se nós estivéssemos vinculados suficientemente com esse modelo de teologia, se nós tivéssemos continuado esse tipo de fé crítica, se tivéssemos recebido uma educação crítica, então não estranharíamos. Pode ser que sim. Ou seja, a pergunta é: por que será que um texto desses nos estranha? Ou que ruim, que pena que um texto desses nos estranha. Sendo que ele é tão antigo e as pessoas têm contato com ele há milênios, por que ainda é considerada estranha essa posição, né, de Abraão com Deus? Agora sim. Agora está formulado. Acho que agora chegou a formulação do que você queria dizer. Veja, você não se surpreende de que eu pergunte isso. É uma pergunta bastante necessária. Uma pergunta que faz sentido. Mas o que acho estranho é ela fazer sentido. Nem com a sala. É uma questão para onde se desenvolveu a teologia mundial, se ainda essa é a pergunta. Ok, muito bem. Acho muito boa a intervenção, Daniel, e a resposta está dada na própria formulação. É justamente porque nós, apesar de termos um texto desses, nós não temos desenvolvido fé crítica. A fé convencional, a favor ou contra de qualquer fé, é submissão. É justamente o contrário. As pessoas que acreditam leem o texto dizendo Abraão é a pessoa da fé porque aceitou de Deus tudo em silêncio. O que não é verdade. Mas isso é o que se diz por aí. E as pessoas que não gostam da fé e da religião dizem eu não gosto da fé e da religião porque eu sou crítico. É uma premissa de uns e dos outros. É a mesma. Fé significa submissão. Não significa crítica.
E este texto, muito bem, mostra justamente o contrário. O cavaleiro da fé é o crítico. E o próprio Deus, aparentemente, no mínimo na leitura judaica, busca a crítica. Nós temos vamos abrir aqui um pequeno parêntese, porque é importantíssimo para este estudo que estamos fazendo adulto e crítico da Bíblia, que é o objetivo deste curso. E aqui precisamos abrir um pouco e ver outro personagem que se encontra também diante de questões de justiça divina, e esse personagem se chama Jó. Não sei se alguém já leu esse livro, está na Bíblia, no final da Bíblia. Estamos no começo. No final da Bíblia, a Bíblia tem 3 partes grandes, certo? Torá, Pentateuco, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos. Nós estamos agora analisando histórias do primeiro livro da primeira parte, certo? Que é o Gênesis. Depois vem outros 4 livros, terminam a Torá. Depois os profetas, são vários livros, depois os escritos. Terceiro livro da terceira parte se chama Jó, em português. J-O. Em hebraico, Iov. E essa é uma história muito dura, começa muito dura, contando sobre uma pessoa super justa, super íntegra, super correta, que tudo vai bem na vida dele, e no céu fazem uma aposta. Satã e Deus, sobre se ele continuaria sendo tão bom e tão correto, se todos os bens e todo o sucesso dele tivesse sido retirado dele, arrancado dele. Ou seja, a tese de Satã é: Jó é bonzinho porque tudo vai bem com ele, porque é uma pessoa de sucesso. Se a gente tirar o sucesso dele, ele não vai ser tão bonzinho assim. E Deus pensa que não, que Jó é bom e correto pela retidão, pelo bem. Não porque compensa e não porque tudo vai bem na vida dele. Simplesmente porque ele é assim e porque ele acredita nisso. O bem pelo bem, não o bem para obter alguma coisa. E eles discutem e fazem uma prova na vida de Jó. Tá bom? Tudo que Jó tem de bom é retirado dele. Ele perde os bens, ele perde a situação econômica, financeira, ele perde parte da saúde e ele perde a família. É aos poucos tudo, né? Passo a passo, para ver o que acontece com ele. E aí começa uma discussão sobre a justiça divina entre Jó e Deus, até o final. E Jó o tempo todo reclama. Não reclama de que ele não quer o castigo, e não reclama porque a mim. Ele o único que reclama é saber qual é o sentido, que é o que se supõe que tenho que aprender com isto. O sofrimento também poderia ter algum sentido, mas eu, Jó, não estou percebendo esse sentido, e por isso estou reclamando do céu que esse sentido chegue de algum modo. Porque sofrimento pelo sofrimento não faz sentido. Se o sofrimento tem algum sentido, não estou percebendo qual é. Esse é o desafio de Jó. A discussão entre eles dois é tema para um seminário inteiro, entre Deus e Jó. Mas o importante é que no final, Deus aplaude Jó, premia Jó. E castiga os amigos de Jó que disseram para ele: meu amigo, se você está sofrendo é porque alguma coisa ruim você fez. Não tem sofrimento sem pecado. E Jó diz: eu não pequei.
E sim tem sofrimento sem pecado, só que algumas vezes o sofrimento é para alguma coisa, e eu não estou percebendo para o quê. E o final dessa discussão entre Jó e seus amigos é que Deus diz, afinal, Jó tem razão. E os amigos que quiseram ser submissos e aceitar o que vem de Deus simplesmente porque vem, foram os errados. Ou seja, nós temos dois exemplos diferentes, porque Abraão não sofreu nada, né? Extremamente diferentes, mas que tem um pano de fundo parecido. Nos dois casos, o personagem principal, humano, se enfrenta com Deus, discute com Deus e por isso é premiado por Deus, como uma pessoa de fé. Então isso é bem importante neste contexto do que estávamos falando a partir do que disseram os três que intervieram. De todo modo, existe uma diferença substancial do ponto de vista teológico na resposta de Deus no caso de Jó e no caso de Abraão. Porque no caso de Jó, Deus diz, escuta, você alguma vez organizou uma manhã? Você alguma vez colocou o sol num lugar, as estrelas em outro lugar? Fez com que os planetas virem de um lado para outro sem criar uma colisão? Não. Então, você está em outra dimensão. Está discutindo comigo o sentido do bem e do mal. Eu sou Deus, eu sou humano. Você não vê tudo. Essa é a resposta a Jó. Ou seja, tem mistérios, tem coisas mais complexas. A pessoa pode tentar, é bom que indague, mas tem que aceitar que não tudo vai aprender, entender, enfim. A resposta a Abraão é oposta. Deus aceita a equação de Abraão, que diz a justiça divina e a justiça humana é uma. E, portanto, eu posso reclamar de Deus que faça justiça. Deus não pode me dizer eu tenho outra justiça. Deus aceita isso. Diz, ok, verdade. Entra no jogo. Ou seja, na história de Abraão, a justiça é só uma. O bem é um. Deus não tem a escapatória de dizer eu sou Deus, eu tenho outra justiça. Os valores estão por cima do próprio Deus. Isso acreditava também um filósofo chamado Platão. Platão dizia que existiam as ideias e elas eram eternas. E elas eram anteriores a qualquer Deus que pudesse criar um mundo. Esse é um modelo desse filósofo chamado Platão. Ouviram falar alguma vez desse nome, Platão? Um filósofo grego. E ele dizia, as ideias são eternas, olhando para as ideias, o mundo que está embaixo. Mas o bem, o justo, está por cima, não é relativo. Ou seja, a religião que vai dizer, eu faço isso porque Deus mandou, não importa se for bom ou ruim. Se Deus mandou, é bom porque Deus mandou. É o contrário de quem diz, não, Deus mandou porque é bom. Entendem essa diferença? É muito importante essa diferença. Na hora de criar filhos em esquemas religiosos, na hora de ensinar judaísmo, é muito importante isso. Isto é bom porque Deus o mandou, ou seja, se amanhã Deus me mandar matar todo mundo, eu mato porque Deus mandou. Qualquer coisa que Deus dizer é boa, ou não. Deus mandou porque é bom, o bem é anterior, é maior, está por cima. É bom porque Deus mandou, porque Deus não vai mandar algo que é ruim. Porque o bem é anterior, rege para ele também. Não é arbitrário. Não é que hoje Deus diz uma coisa e amanhã vai dizer outra e está tudo bem. Não. Por essa razão, Abraão pode reclamar de Deus justiça.
Porque a premissa da discussão entre Abraão e Deus é a justiça é a mesma. Por isso eu posso discutir. E Deus aceita isso nesse contexto. Entenderam isto? Isto é bem importante também. Muito bem. Até aqui, dúvidas, críticas, sugestões? Não temos. Acabamos de falar de coisas muito sérias, hein? A fé é crítica, os valores podem reger tanto para o humano quanto para o divino, são anteriores, ou não. Na história de Jó é de um modo, na história de Abraão é do outro. E as duas coisas convivem no mesmo Tanakh. Mas fé não significa submissão em nenhuma das duas histórias. E fé não significa eu não quero saber, eu não quero entender, isto não é para mim. Isso em nenhuma das duas histórias. Então isso também é importante lembrar. Muito bem. Agora temos mais um assunto, já que estou vendo que ainda temos tempo, então vamos aproveitar para colocar mais uma das histórias de Abraão, que é bem importante. Quando Abraão vai a Sodoma, afinal encontra somente um justo. E esse justo está sendo perseguido por ser justo. Esse justo é nada mais e nada menos que o sobrinho dele, chamado Lot, de quem ele tinha se separado. Por que tinha se separado? Porque os dois tinham se tornado muito poderosos e os servos de um e os servos do outro brigavam. Em algum momento da narrativa não fica claro se são os servos ou são se são os animais ou são as pessoas. Mas, enfim, o poder de um não consegue conviver com o poder do outro e então resolvem se separar para manter a fraternidade. Interessante isso. Abraão disse isso. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque nós somos irmãos e porque vamos brigar. Ou seja, para manter a fraternidade, eles resolvem criar certa distância. Mas a disputa entre eles aparentemente não é uma disputa legal, uma disputa de egos, aparentemente, uma disputa de poder. Muito bem. Então, mas apesar disso, Abraão, quando chega o momento e precisa, ele faz o que se chama depois na Halachá, na lei judaica, Pidyon Shvuim, libertação de cativos. Ele vai e luta para defender um cativo, um preso político, digamos. Uma pessoa que está sofrendo perseguições simplesmente porque é minoritário, porque é de outra ideologia, porque é outro. E, inclusive, Abraão, para poder participar disso e fazer isso, ele entra em batalhas que não são dele. Ou seja, ao contrário do modelo que muitas vezes vemos de pessoas que dizem eu não me importo enquanto que eu esteja bem, todos os demais podem morrer. Lembram que criticamos isso de Noé? Lembram de Noé? Por que estão rindo aí? Lembraram de quem? De Trump? Porque não me veem. É que estou... Não, eu vou explicar por quê. Porque estou me abaixando para abrir minha bota. Era por isso. Agora faço isso à luz de vocês. Agora tenho acesso transparente a toda a verdade. Muito bem. Alguém quer ver o pé também? Obrigado. Muito bem. Então, voltando.
Alô? Voltamos. Para poder resgatar a Lot do cativeiro, Abraão não só discutiu primeiro com Deus, sino que depois foi e participou de lutas mesmo. Tinha uma guerra entre 5 reis contra 4 reis, e Abraão entra para fazer justiça. Ou seja, em nenhum momento Abraão se preocupou somente com si próprio. Isso é algo bem, bem bonito de ver, interessante. Muito bem. A gente, na verdade, pulou a essas histórias de Abraão antes de tratar a parte... Alô? Ah, tá bom, não, é que eu movi algo aqui, de repente as cores de vocês mudaram, mas agora já voltaram. Abraão, antes, nós já estamos falamos diretamente de todas as histórias grandiosas de Abraão, mas no caminho faltam algumas coisas da família abrâmica, que não são menos importantes no nosso estudo crítico. Alguém sabe quem era a família de Abraão? Sara. Sara é quem? A esposa. Muito bem. Tem alguma outra mulher por aí? Agar, muito bem. E Agar, como é? Abraão era bígamo? Não, é mais ou menos. Mais ou menos. Então, como funciona isso? Vamos explicá-lo. Na época, existia o conceito de concubina. O que é uma concubina? As mulheres iam ao matrimônio com uma espécie de assistente. Mas a assistente não necessariamente era uma empregada que ia, uma faxineira ou uma pessoa que ia limpar ou algo assim. Era uma pessoa que ia ter relações sexuais com o marido também. E foi? Não, no microfone, eu não ouvi. Movimento feminista que queriam que o homem também venha com um assistente? Ou queriam que cada mulher tivesse mais de uma assistente para ter mais liberdade de ter que atender o marido? Ah? Que não sei o que falaram. Qualquer uma das duas está bem, é isso? Escutem, vocês estão se aproveitando de que não ouço bem o que falam aí no fundo. Mas, eu vejo quem são. Então, o que vai acontecer é muito simples. Semana que vem, se Deus quiser, eu já vou estar bem do pé. Então, eu vou chegar até o fundinho lá e vou perguntar o que era o que estavam dizendo nessa hora. Tá bom? E não vale me dizer, já não lembro, não sei o que falei, Rabino. Foi uma piada do momento. Oi. Vão ter que dizer mesmo. Combinado? Ó, turma do fundo aí. Elas disseram que sim. Ok, tá bom. Eles tá também, bom. todo mundo. Oi. Agora vamos voltar à história. Então, tínhamos Agar, tínhamos Sará, tínhamos Ismael e Yitzhak. Esses são os filhos. Ok? Não, acho que não. Agar tem a Ismael, já falamos. Ok. Tá bom. Mas fique lá. Pode ficar. Já vai falar. Vai sentar com o microfone, tá bom. Então, Abraão está casado com Sara. Sara traz ao matrimônio uma concubina chamada Agar. E justamente o fato é que Sara é estéril. E então entrega Agar para que tenha um filho. E o filho será filho deles. E esse filho é Ismael. Mais para frente, quando Sara se torna fértil, porque muda ela, e tem um filho que chama Yitzhak, Sara expulsa
Agar e Ismael. Esta história tem muitas conotações e é muito importante acompanhá-la. Tá? Primeiro, Agar então tem a Ismael, sim? Quando Sara é estéril e depois se torna fértil. A primeira pergunta deveria ser: como é que isso acontece? Certo? A segunda pergunta é... Perguntem vocês, vamos fazer o contrário. Quais deveriam ser nossas perguntas depois da história que eu contei? Formulem vocês as perguntas. Acabei de contar uma história na qual Abraão casou com Sara, Sara trouxe Agar, Agar era fértil, deu um filho, Sara depois teve outro filho, se tornou fértil, teve um filho, e aí expulsou a Agar e a Ismael. Quais devem ser nossas perguntas? Vamos lá. Expulsa Agar e o Ismael. Por que Abraão expulsa Agar e Ismael ou por que Sara expulsa Agar e Ismael? E por que Abraão deixa? Ok, muito bem. Boa primeira pergunta. Ok. Temos mais perguntas? Sim. Uau. Esses eventos, foi uma precipitação de Sara ou já era um plano para que as coisas acontecessem e desenvolvesse o que hoje nós temos em relação a esses fatos acontecidos? Ok, então, aqui a pergunta sua nos ajuda, a forma de formular sua pergunta nos ajuda a reforçar nossa metodologia. Existem os leitores que nos contam as histórias como se estivessem escritas com nossa mentalidade de hoje, ou depois de termos sabido os finais. Essa é uma metodologia que eu não recomendo. Nada se lê desse modo. Entendem o que estou dizendo? Como eu já sei que Yitzhak depois é o patriarca e não Ismael, então eu digo que Ismael nasceu para ser expulso. Mas é ridículo. Não faz sentido. E não nos leva a nenhum lugar. Eu sei que tem muitos leitores que fazem essa leitura, mas é uma leitura simplista e cruel. Como se existissem personagens na narrativa que existem para morrer, só, ou para sofrer. Eu sou contrário desse tipo de leitura. Primeiro porque me parece que metodologicamente não serve. E segundo porque me parece que pedagógica e eticamente não serve. Porque nos conduz a um mundo no qual as pessoas são objetos. De narrativas, claro, mas depois podem ser objetos da vida de outra pessoa. Eu prefiro um leitor que vai dizer, não, como se sentiu Ismael quando foi expulso? Dizem a cada um. Como se sentiu Abraão quando fez isso? Ele consentiu? Eu gostei dessa pergunta. Por que deixou? Eu perguntaria antes, será que deixou? Talvez houve uma discussão entre Abraão e Sara. E Deus, que opiniou sobre isso? E Ismael, que fez a respeito disso? E Yitzhak, que fez com isso? Acho que essas perguntas são mais legais do que supor que Agar e Ismael existiram para não aparecer mais, porque Yitzhak era o escolhido. Essas são manipulações, na minha opinião, existem. Eu conheço muitas pessoas que leem assim, mas, de novo, não se escreve assim um texto, e não se vive assim uma narrativa, e não se aprende disso algo bom. Daí vem depois o racismo. Porque você escolhe essencialmente Yitzhak e odeia Ismael. Você ama Jacob e vai defender ele e vai odiar Esaú. E esse mundo dicotômico termina no que hoje vivemos. Não é? Onde as coisas são branco e preto. Direita e esquerda. Eu tenho razão e você não. E assim por diante. Venham ao Tikkun,
que vai acontecer esse sábado? Sábado à noite temos Tikkun de Shavuot. 12º Tikkun. O que é um Tikkun? Um Tikkun é uma noite de estudos judaicos, estudos dinâmicos, não é assim como estamos aqui. São aulas curtas. Esse ano vai ser assim, quer dizer, tem pausas de show de dança, comida, show de música, 5 palestras ao mesmo tempo, 20 minutos, terminou, outros 20 minutos, terminou, pausa e assim por diante. E sabem qual vai ser o tema do Tikkun desse ano? Diversidade. Diversidade, justamente porque achamos que tanto Israel quanto o Brasil se encontram num problema, em algum aspecto a CIP, em algum problema de aceitar diferenças, de conviver em paz juntos, não dizendo fora, juntos, com as diferenças. Então vamos falar de diferenças políticas, diferenças de gênero, diferenças religiosas, diferenças culinárias. Eu tenho um jovem que vai falar sobre o feijão e o grão de bico, e a partir disso vai falar de verdade, vai falar de culturas através da comida. Os jovens vão nos contar sobre as diferenças de educação nos diversos movimentos juvenis. Tem uma pessoa que vai dar uma palestra sobre as diferenças entre os árabes de Israel. Em Israel tem população árabe enorme. E eles têm diferenças muito grandes sobre como aceitar ou não o Estado judeu. Vai vir um muçulmano para falar de diferenças no Islã. Vai vir um homossexual e um trans para falar sobre judeus, para falar da situação deles no mundo judaico, na comunidade, na coletividade. Vai falar de Israel, da Universidade Aberta, um especialista em direita, esquerda e todas as fissuras que existem na população israelense. Religiosos seculares, Ashkenazim e Sefaradim, e assim por diante. E os rabinos, cada um, vamos dar aulas diversas sobre diversidade no Sidur, diversidade entre personagens bíblicos, talmúdicos, filosóficos, diversidade no conceito da mulher. Enfim, acabei de dar alguns exemplos, são 25 palestrantes. E tudo, obviamente, entrada grátis, todos convidados, e fazemos isso por quê? Porque a noite de Shavuot é a noite de receber a Torá. E receber a Torá que já foi dada é possível somente reestudando ela à luz dos desafios modernos. Então, por isso, todo ano, uma noite inteira, a dedicamos a estudar algum tema de atualidade à luz das fontes judaicas e vice-versa. Estudar o judaísmo à luz de uma fonte judaica. E pulei o grande convidado, que é Kau Hamburger. Não sei se sabem quem é, mas ele é o diretor e roteirista da Malhação e de outros muitos filmes. Ele é filho de um matrimônio misto. E ele vai falar sobre sua experiência com a diversidade que levou ele a fazer esses trabalhos. Então, todos convidados. Tudo isso veio porque estávamos falando de, se nós lemos a história da expulsão de Agar como algo que devia acontecer, terminou a tolerância e o pluralismo. Se nós humanizamos Agar e Ismael, temos alguma oportunidade de aprender desse texto a conviver no pluralismo na nossa comunidade. E por isso eu prefiro perguntas que humanizam, ou que desafiam. Onde estava Abraão? Onde estava Deus? Sofreu ou não sofreu Agar? Sofreu ou não sofreu Ismael? Tá bom? Ok. Tinha mais aí uma intervenção. Você se chama Fabiana, não? Fernanda. Isso. Fernanda. Fernanda Era com Sperling. F. Desculpe. Você, diga, Fernanda. Na verdade, é um pouco uma volta do tema que a gente estava falando sobre Abraham,
Sobre ele ter desafiado e sobre religião muitas vezes não ser vista como algo crítico, mas que você e eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui entendem que deve sim ser algo crítico. E aí eu lembro do mesmo personagem numa outra situação, que eu sei que tem mais de uma leitura, mas que, em geral, dá-se a leitura de alguém que apenas obedeceu e não... Por que Abraão, assim, sendo bem objetiva, o mesmo personagem, a mesma pessoa, Abraão, um dia defendeu e falou, nossa, não mata as pessoas nessa cidade, tem muita gente boa, pode ter, você não pode fazer isso, não. E depois, muitos anos depois, mas mesma pessoa, fala, mata seu filho. E é isso aí. E aí ele vai lá e, beleza, ele vai matar, e essa é a história, aspas, oficial. Ele ia matar o filho, obedeceu, nem perguntou, nem falou nada, só, ok, saiu, levou o menino, e aí aparece o anjo, toda essa outra história. Mas não foi uma decisão dele de criticar e perguntar por quê e tentar entender. Ele só obedeceu. E aí tem um Abraão crítico e um Abraão bastante subserviente em algum aspecto. E era para falar um pouco sobre isso, assim. Me deixa confuso esse personagem, essa pessoa. Entendi. Mas eu me perdi um pouco. Te deixa confuso mais concretamente por quê? Que parte te deixa confusa? Eu acho ambígua. Ok, que são muitos anos de diferença na vida, uma pessoa que viveu muitos anos. Mas como alguém é capaz de enfrentar Deus e ser bastante crítico e falar, não faz isso, negociar pela vida de outras pessoas que ele nem sabe se existem, mas talvez exista alguém lá que seja bom, e pelo próprio filho que ele sonhou a vida inteira, o maior desejo dele e da esposa era ter juntos essa criança, ele nem fala nada, ele só aceita. Ou seja, a tensão entre o Abraão do cenário de Sodoma e o Abraão do cenário da Akedah, do sacrifício de Isaac. Sim, sim. Bom, perfeito. Fernanda, essa é a grande questão do personagem Abraão. A grande questão. Você acabou de colocar o tema lá. Só para você saber, existem não só artigos sobre isso, livros inteiros só sobre essa tensão. Livros inteiros. Estou falando de um doutorado. Livros inteiros. E nós vamos dedicar, talvez, no mínimo, talvez uma aula a isso, que vai ser a próxima. Nós estamos já no finalzinho. E confesso que toda esta parte que fomos descrevendo das histórias de Abraão tem o intuito de ir construindo a personalidade dele para chegar nesse ponto. Tá? Você quase fez um spoiler. Mas tudo bem, você tem muito crédito. Eu posso confundir o nome, mas não confundo o que vai por dentro. Eu lembro muito bem de suas intervenções. Sabia que havia alguma coisa que nos ajudava a conectar com o que vem depois. Bem feito. Mas vamos um pouquinho de paciência para isso, tá bom, Fernanda? Nós queremos ainda terminar de construir Abraão. Então, Abraão foi essa pessoa que foi crítico com Deus aqui. E estamos nos perguntando que é o que ele, não só ele. Que entendemos desta história, tá bom? Mas estamos realmente no último minuto, infelizmente, não quero reter vocês mais tempo. Vamos deixar colocadas essas perguntas, quem quiser e puder anote elas, porque vamos responder todas na próxima aula. Então, a pergunta tem um detalhe a mais. Abraão, além de ser essa pessoa crítica, antes de tudo isto, muito antes de tudo isto, nós conhecemos Abraão logo depois de estar em Canaã e demais. Reconhecemos a Abraão como a pessoa que acolhe os visitantes. Abraão está lá na sua tenda, vêm os 3 mensageiros, que são mensageiros de Deus, teoricamente, mas ele não sabe. Eles aparecem como mendigos. E Abraão corre a recebê-los. E segundo o Midrash, eles vieram porque Abraão insistiu a Deus para receber alguém. Ele praticava
Achnasat Orchim, a mitzvah de receber os visitantes, mesmo sem ter Torá, como algo natural, como um dever existencial e essencial dele, ver o que precisa as pessoas. Essa era a diferença, aliás, com Lot, segundo o Midrash, porque esses mesmos mendigos aparecem diante de Lot como anjos. Então, por isso Lot os recebe. E batem na porta de Lot. Então, Lot não tem alternativa. Mas no caso de Abraão é tudo o contrário. Eles são mendigos e estão longe. E dessa diferença, o Midrash, 2000 anos depois, faz uma história enorme. Diz, veja a diferença de atitude entre Lot e Abraão. Os dois são a mesma família. Os dois têm a mesma educação. Os dois têm os mesmos princípios. Os dois acolhem o estrangeiro. Mas tem uma diferença muito grande. Um dos dois vai ao encontro dele, o busca, insiste. Sente que sua essência é ajudar o outro, é trazê-lo para perto. O outro está tranquilo na sua casa. Ele recebe o mendigo como se fosse um anjo. O outro sabe que é um anjo. E essa é uma diferença substancial. Mas, de todo modo, esse mesmo Abraão, que é aberto a receber qualquer pessoa, né? Esse mesmo Abraão, que luta pelos outros, de repente, aqui nos encontramos com que uma esposa teve um filho, a outra teve outro, a outra manda expulsá-lo porque elas não se entendem bem, e Abraão, aparentemente, não sabe o que fazer, pergunta a Deus, Deus manda expulsar e ele expulsa. Essa é a história. Agora vamos lembrar quais são nossas perguntas. Como sentiu e pensou Abraão é uma. Como sentiu e pensou Sara. Como sentiu e pensou Agar. Como sentiu e pensou Ismael. Como sentiu e pensou Yitzhak. Como sentiu e pensou Deus. Na minha opinião, é como sentiu e pensou todo personagem que se encontra nessa história. E a outra pergunta de fundo é: o que significa isso de que Sara primeiro era estéril e depois se tornou fértil? Será que podemos aprender algo disso? Será que Deus está tentando dizer algo? Tá bom? Essas são as perguntas. Pensem e no próximo encontro vamos discutir. Todo mundo é convidado e esperado para o Tikkun. A ver se conseguimos conviver melhor com a diversidade. 8h começa Avdalá, danças circulares, e depois já virá cá o hambúrguer, dança, comida e todas as sessões até às 6 da manhã.